Olá, para você que está nos acompanhando aqui no Tendências Globais, onde nós estamos estudando, o livro de Apocalipse. Não é um estudo extremamente profundo, mas apenas para te dar uma visão e para que você possa entender a leitura, desse livro. Senão nós ficaríamos aqui muito tempo mesmo só nesse estudo. E é claro que nós temos várias posições em relação, à interpretação, e nós vamos deixar aqui com vocês a nossa posição. E hoje vamos para o capítulo 2, onde nós temos ali 7 cartas enviadas para 7 igrejas, da Ásia Menor, que hoje é a Turquia moderna, ok? Você pode ter a sua Bíblia aberta aí, ou você esteja no celular, no tablet, como você estiver nos acompanhando nesta leitura. Nós vamos apenas lendo os versículos e dando uma breve explicação. Mas você pode aí dar o seu like, se inscrever no nosso canal, interagir conosco, enfim, colocar a sua opinião, enfim, seja bem-vindo para interagir conosco. E fique até o final para que você possa receber a palavra de Deus. E então nós vemos aqui que durante 2000 anos os eruditos se têm perguntado por que uma mensagem tão importante como esta seria enviada aí para essas igrejas, visto que nem sequer eram as mais importantes naquele momento e ainda menos agora. É verdade que Éfeso era uma cidade adiantada para o seu tempo, mas a igreja que havia nesta cidade era pequena, assim como também as outras igrejas também o eram. Por que o livro não foi escrito, por exemplo, para a igreja em Roma? Seguramente o Senhor sabia que Roma seria a capital do cristianismo durante muito tempo na história da igreja. E seria o destinatário aí perfeito para receber uma mensagem eterna. Por que não para Jerusalém, onde a igreja nasceu? Nós vamos ver aqui 4 níveis de aplicação aí dentro da mensagem dessas cartas. Nós encontramos a resposta quando nos damos conta de que as cartas do capítulo 2 e 3 de Apocalipse têm um propósito tanto representativo quanto ou como específico. Na realidade, se pode ler em 4 níveis de aplicação. Nível histórico, primeiro, essas 7 igrejas existiram de fato e cada uma experimentava o problema particular ao qual o Senhor se referiu quando ditou as cartas para João. Segundo nível, o nível de advertência. Posto que todas as igrejas leriam as cartas, elas também serviriam de advertência para elas. Terceiro, o nível de desafio e promessas individuais. Então, nós temos aí, já que tanto os desafios como as promessas no final das cartas são pessoais, então as cartas estavam destinadas tanto aos indivíduos como às congregações. Quarto, o nível histórico e profético.
A leitura das cartas na ordem em que foram escritas resume a história da igreja e, portanto, são proféticas. Estas cartas são uma crônica do espaço entre a semana 69 e a semana 70 da profecia das 70 semanas de Daniel. Você vai poder conferir isso com Daniel 9, 24 a 27. O Senhor começa com um dos diferentes 24 títulos que se utilizam para descrevê-lo no livro de Apocalipse. E o título que ele escolhe é um indício, né, do tema da carta. O nome de cada igreja contém também um indício. Cada carta se pode dividir em 7 partes, sendo o título a primeira delas. Depois temos um elogio, depois temos uma crítica, depois uma advertência, um chamado, um desafio e uma promessa. Das 2 cartas, Sardes e Laodiceia, não tem nenhum elogio. Em 2, Esmirna e Filadélfia, não há nenhuma crítica. Pérgamo não tem nenhuma advertência, mas tem 2 críticas. Nas últimas cartas, 4 cartas, o desafio e a promessa se invertem. Vamos dividir então as cartas pelos seus componentes. Vamos começar pela primeira carta, a carta à igreja em Éfeso. Apocalipse 2, versos de 1 a 7. E eu vou lendo e comentando, você me acompanha. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, sua mão, as 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. Jesus se apresenta aí como Senhor sobre a igreja, né? Os castiçais aí são as igrejas. E que lhe deve afeto e lealdade. Isso ele espera da igreja. Apocalipse 2, 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não o são. E descobriste que eram impostores, mentirosos. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer ou cansar. A igreja de Éfeso havia trabalhado arduamente para manter-se na verdade do evangelho. Crítica. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Verso 4. A igreja estava tão ocupada com o serviço ao rei que se havia esquecido do rei. A relação que Jesus esperava deles havia se transformado em mera religiosidade, como uma rotina obrigatória. É aqui uma lição para nós, né? Só trabalhar para o Senhor, mas sem ter tempo com Ele, intimidade, isso se chama religiosidade. Admoestação, ou uma chamada, né, de atenção. Recorda-te, pois, de onde caíste, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar.
verso 5. Muitos se lembram aí do início, né, da sua conversão e quando o comparam com os dias atuais, concluem que no início era muito diferente, né? Era mais intenso, mais emocionante, as orações eram prontamente respondidas, havia mais compromisso e alegria em andar com o Senhor. Chamado: arrepende-te e volta à prática das primeiras coisas. Ou seja, volta ao que era antes. Elogio, verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Diante de um quadro assim, né, o que nós devemos fazer? Voltar ao ponto onde houve o desvio. Faz aí uma retrospecção. Onde foi que as coisas começaram a mudar? Né? Quando começou a letargia, a sonolência, a indiferença? A pessoa precisa resgatar o primeiro amor. Retornar quer dizer arrepender-se, né? Voltar ao nível da fome e sede de Deus e de sua palavra. Precisa voltar ao nível da dedicação no serviço que prestava a Deus. Você ainda continua chegando meia hora antes ao culto, porque você não vê a hora de estar no ambiente do culto, da celebração? Lembra que você não saía correndo assim que terminasse o culto, porque você ainda queria compartilhar, né, coisas com os irmãos, estar no meio da família espiritual? Você ainda conversa com o Senhor assim que desperta? E à noite, ele é a última pessoa com quem você fala? Você ainda se delicia com a leitura e estudo da Bíblia Sagrada? Orar para você é como respirar? A seita dos nicolaítas misturava costumes pagãos, tais como comer alimentos sacrificados aos ídolos, e a prática de imoralidade no culto cristão. Nós cremos que só Deus é digno de receber nossa adoração e que fomos criados com o propósito de render-lhe a adoração que lhe é devida. Esse é o chamado número 1 da igreja. A figura do candeeiro, ou candelabro, ou castiçal fala da igreja. E quando ele diz que se não houver arrependimento, né, ou seja, retorno às primeiras obras, ou primeiro tempo, ou primeiro amor, que ele vai retirá-la. Significa remover a igreja, ali no texto de Éfeso. As ruínas de Éfeso estão presentes no que hoje é a Turquia moderna, para lembrar esta igreja do primeiro século. Desafio, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça ou compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então veja, você tem ouvidos? Então essa carta foi escrita para você. Ainda que a carta à igreja de Éfeso descreva a era apostólica, a igreja de hoje enfrenta os mesmos problemas. A igreja como um todo está tão ocupada com tantos programas e planos que não tem tempo para estar a sós com Deus, que é o propósito
maior das nossas vidas, né? Não ativismo, mas sim intimidade com Deus. Promessa: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ativismo sem qualidade de vida não adianta nada. Ativismo que rouba o tempo com Deus é prejudicial e impede o cristão de desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. Muitos vão se surpreender ao ouvir o Senhor lhes dizer: nunca os conheci. Afastem-se da minha presença, vocês que praticam o mal. Isso está lá em Mateus 7, 23. E agora vamos para mais uma carta. Carta à igreja em Esmirna. Esmirna. Apocalipse 2, 8 a 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Esmirna significa moída, macerada. A palavra se deriva da mesma raiz gramatical da palavra mirra, que era utilizada aí, uma erva, né, utilizada para embalsamar os corpos dos mortos e que exala seu perfume quando é macerada. Por sinal, um perfume delicioso e muito forte. Esmirna representa a igreja dos séculos 2 e 3, que sofreu intensa perseguição. Título: aquele que é o primeiro e o último que foi morto e ressuscitado. O título sempre se refere ao Senhor Jesus, o Senhor da igreja. A ênfase no título é vencer a morte. Jesus venceu a morte. O elogio: conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas, pelo contrário, são a sinagoga de Satanás. Os primeiros perseguidores da igreja foram os judeus. Policarpo, o mais famoso dos primeiros mártires, foi o bispo de Esmirna e que foi queimado numa estaca aos 86 anos de idade. Advertência: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para que sejam tentados, e terão uma tribulação de 10 dias. Os 10 dias aqui referem-se ao reinado de 10 Césares, ou ditadores romanos, envolvendo um período de 250 anos. O chamado aqui nesta carta é: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, no verso 10. Não há nenhuma promessa de livramento, né, da perseguição, mas somente a promessa da recompensa do céu. As histórias da força dos cristãos ao serem martirizados com métodos cruéis e diabólicos como uma forma de entretenimento público conquistou uma posição aí de destaque. Desafio: quem tem ouvidos, ouça, ou seja,
compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Verso 11. Muitos cristãos ocidentais nunca experimentaram severas ameaças por causa da sua confissão de fé em Jesus Cristo, mas a nível mundial, o número de mártires chega a 100 mil até 150 mil por ano durante os últimos 10 anos. Esse número só tende a aumentar conforme o fim se aproxima cada vez mais. Aliás, se formos aí, né, todo dia fazer uma pesquisa, nós vamos ver que esse número tem aumentado. Promessa: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Há uma expressão antiga que diz: nasce uma vez, morre duas vezes. Nasce duas vezes, morre uma vez. Então, é da segunda morte que temos de escapar, porque essa é a morte eterna. Não estamos falando aqui de reencarnação. Nasce uma vez é o nascimento físico. Nasce duas vezes é o nascimento físico e depois o novo nascimento espiritual em Cristo Jesus. Então, quem nasceu fisicamente e nasceu espiritualmente só morre uma vez, ou seja, a morte física, porque vai estar na primeira ressurreição com o Senhor Jesus Cristo prometeu, né? E quem só nasce uma vez e morre, esse morre a morte eterna. Não só a morte física, mas a morte eterna também, que é a morte que será declarada lá no trono branco. Atualmente, no lugar que foi ocupado por Esmirna, está uma cidade próspera chamada Izmir, que é a terceira em importância na Turquia. Agora vamos para a carta à igreja em Pérgamo, Apocalipse 2, 12 a 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Pérgamo significa aí casamento misto e representa a união das práticas pagãs com as cristãs durante o século IV, quando o cristianismo chegou a ser uma religião oficial do Império Romano. Título: aquele que tem a espada de dois gumes, ou seja, dois fios, corta dos dois lados. Em Hebreus 4:12, a espada afiada de dois fios se utiliza para descrever a palavra de Deus, que é a fonte da verdade. Elogio: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morta nessa cidade onde Satanás habita. Com o estabelecimento de Bagdá, hoje, né, capital do Iraque moderno, como principal centro de distribuição entre o Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo, depois da morte de Alexandre o Grande, a Babilônia havia declinado de tal maneira que o culto da mãe e filho se mudou dali para Pérgamo. A referência ao trono de Satanás mostra a verdadeira fonte desta religião aí, né, falsa. Crítica número 1. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque
porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Verso 14. Esses pecados eram reais no tempo de Balaão, mas aqui é mencionado em sentido espiritual. A adoração aos ídolos pode se referir a algo que alguém venera, seja um deus falso ou uma parte da criação, sol, lua, estrelas, ou posses materiais, enfim. Quando a intenção é simbólica, como é o caso aqui, a imoralidade sexual representa a adoração a outro Deus, que não é o Deus verdadeiro. Então, é uma prostituição espiritual. Crítica número 2. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Verso 15. Essas práticas pagãs entraram na igreja de Pérgamo, como fizeram também na igreja de Éfeso. Chamado, verso 16, diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. No verso 16, a verdade do evangelho tem sido sempre a melhor defesa contra as seitas, né? O que sai pela palavra, pela nossa boca, deve ser a palavra de Deus. Desafio: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda há muitos ídolos dentro da igreja. Pode ser o carro, a casa, a profissão, ou os bens materiais, ou outras coisas. Vamos para a carta à igreja em Tiatira, capítulo 2, versos 18 a 29. E ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Tiatira significa sacrifício contínuo. Na Igreja Católica Romana, o Senhor permanece na cruz e eles creem que a hóstia da comunhão se converte em seu verdadeiro corpo e sangue quando é consumida. Esta é a primeira carta que aponta para o futuro, o que leva a crer que as 13 igrejas anteriores desapareceram. Esta é também a primeira carta que mostra que seus membros estão divididos em duas categorias, os que são salvos e os que não são salvos. Título: O Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente ou bronze polido. Aqui se refere ao Filho de Deus glorificado, né? O Senhor Jesus Cristo ressurreto e exaltado. Elogio, verso 19, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. A igreja era conhecida por demonstrar misericórdia e compaixão aos necessitados, como também no seu esforço de evangelizar. Crítica: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então, aqui nós vemos, né, o título Rainha do Céu foi usado pela primeira vez por Semíramis, esposa de Nimrod, fundador da Babilônia e que era mãe de Tamuz.
Semíramis se declarou deusa e afirmou que Tamuz nasceu sobrenaturalmente, tendo sido concebido pelo Deus Sol. E assim nasceu a primeira religião falsa, o culto à mãe e o filho. Mais tarde, os romanos adaptaram esses rituais à morte e renascimento do Sol, mas no século IV, as tradições que envolviam Semíramis e Tamuz foram atribuídos a Maria e Jesus. Nesta carta, Semíramis se chama simbolicamente de Jezabel, porque afasta as pessoas da verdade e as leva para a idolatria. A verdadeira Jezabel era filha do rei da Fenícia, uma princesa pagã que se casou com o rei Acabe. Este permitia que ela cometesse erros crassos, tais como perseguição aos verdadeiros profetas, falsas acusações, uso de testemunhas falsas, sentenças de morte, roubo, saques e outras coisas mais. O Senhor vê a idolatria como uma infidelidade e Jezabel fomentava a adoração a Baal, levando as pessoas para o adultério espiritual. Advertência: eis que a porei numa cama, adoecendo, né? E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Todas as nossas obras passarão pelo teste de fogo, só permanecerão aquelas que foram feitas com a motivação correta e que se alinharam com a perfeita vontade de Deus, certas do ponto de vista de Deus. Chamado, mas eu digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que não colocarei outra carga sobre vocês, mas o que tendes, retende-o com firmeza até que eu venha. Versos 24 a 25. Os que são fiéis ao Senhor terão a sua recompensa. Promessa: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Versos 26 a 28. Eles se unirão ao Senhor em seu trono como corregentes do universo. Aqui está falando da amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte da igreja pela fé em Jesus Cristo e em sua obra de expiação por nós. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lá em 1 Coríntios 15, 13 e 4. E o desafio: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 29. Relacionamento com Deus deve estar acima de obras. Aliás, as obras devem ser resultado do relacionamento de intimidade. Fé e intimidade andam de mãos dadas.
Terminamos aqui o capítulo 2 e na próxima semana veremos aí o capítulo 13, estaremos encerrando as cartas às igrejas. Amém.